Boa noite. Esse é o nosso último café desse ano, 2016. Só vamos retornar, acho que em fevereiro, porque março, né? Março. Também. Aí, aqui vai virar uma lojinha de artigos escolares, eu acho. Eles têm 3 meses. E aí nós já estava na programação, esse é o nosso último deste ano, ok? Bom, até em comemoração, né? Para ficar diferente, a gente até agora está recebendo papeizinhos. E temos, por incrível, nós temos a dinâmica de cada pessoa que chega no horário. Você pode colocar no papel uma palavra, um tema, para que a gente aborde sobre a ótica da neurolinguística. Para quem está vindo pela primeira vez, eu sou Karina Braga, esta é Roberta Foracheri. Nós temos uma escola de neurolinguística. A escola de neurolinguística, ou seja, a neurolinguística, ela trabalha com uma metodologia de aprendizado, onde você pode aprender como você funciona, como você organiza os seus pensamentos. E para que serve saber como é que os pensamentos são organizados? Para que você possa perceber quais são os padrões, porque você pensa, você age. Então, se você sabe o que você pensa, automaticamente você também vai poder mudar o que você pensa. Mudando o que você pensa, você pode mudar o que você faz. É por isso que você pode mudar muitas coisas. Se você é normal, a não ser que você tenha alguma patologia grave, não serve PNL. Ok? Então, todo mês nós vimos aqui, a gente vem aqui para receber temas, e hoje nós temos vários temas. Os temas são muito abrangentes, são assim, muito abertos, temas muito abertos. Nós perguntamos a algumas pessoas que entregaram temas sobre o que especificamente é o tema. Então, se por acaso você colocou o seu tema e gostaria de especificar um pouco mais, lembrou, não era por aqui, era por aí, você levanta a mão para que a gente possa especificar. Acho que tem uns 3 temas que estão bem abertos. Ok? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos expressão corporal e linguagem, a neurolinguística trabalha muito com isso. Temos administração de pensamentos e padrões compulsivos, temos integração mente e saúde, purificação da alma, dicas do preenchimento do caderno de metas, indecisão, mudança de paradigma por meio de uma mudança de consciência e crenças na comunicação. Então, esses são temas bem abertos, para que a gente vai fazer uma espécie de bricolagem aqui e vamos procurar dar uma lógica na sequência. Okay? Então, pedimos que vocês, para os que estão vindo pela primeira vez, que desliguem o telefone celular, porque assim vocês podem ter toda a atenção focada no que nós falamos. E vai ajudar bastante. Nós vamos estar aqui falando, exceto pelas intervenções que eu coloquei há pouco, nós vamos estar falando sobre esses temas durante mais ou menos 1h30, depois a gente abre para perguntas, se alguém necessitar. Ficamos aqui até às 9h, ok? Muito grata a todos que compareceram e sejam bem-vindos os que estão vindo pela primeira vez, ok? Que bom. Bom, por onde é que nós vamos começar, tá? A primeira coisa, e tem a ver com a base da neurolinguística, é que nós nascemos e já trazemos desde a barriga da mãe um monte de informações. As informações que nós recebemos desde que o bebê, por exemplo, está na barriga da mãe, ele já vai receber informações
e estímulos, perceber o mundo através do corpo da mãe e através dos olhos, da visão da mãe, dos ouvidos da mãe, das sensações da mãe. E também vai captar os pensamentos da mãe. Porque os pensamentos, eles também vão gerar estados que a gente chama no nosso corpo. E esses estados, olá, boa noite. E esses estados, eles vão atuar diretamente no corpo da mãe e no corpo do bebê que está na barriga da mãe. Então, a partir daí, nós vamos estar, gravando, vamos usar a palavra, gravando informações, desde que estamos na barriga da mãe. Seja a voz do pai, a voz dos parentes, seja as impressões e percepções de mundo. Tudo isso é gravado. Então, você não nasce como uma folha em branco, ok? De certa forma, algo vai ser escrito, mas algum rascunho você já fez, ok? Se pensássemos que sua mente é um bloquinho, quando você nasce, algo já foi rascunhado. Você rascunhou, você captou, você permitiu que fosse rascunhado. Então, alguma coisa você já traz. Algumas decisões, às vezes, já são tomadas na barriga da mãe. E essa percepção, ela vai começando a ficar ampliada a partir do momento em que o bebê nasce. Seja a hora do nascimento, que também é gravado muitas informações na memória, e também no dia a dia. Quando a gente fala, e eu vou esclarecer, gravar na memória as informações, funciona mais ou menos assim. Nós estamos aqui, por exemplo, não é? Vocês têm essa sala, eu falo, vocês escutam a minha voz, ok? Vocês percebem o ambiente através do corpo de vocês, a temperatura da sala. Então, na medida em que vocês fotografam a imagem dessa sala e escutam o som da minha voz, vocês vão gerando uma imagem e um som. Também vão gerar memórias, ou seja, impressões do ambiente. Se está quente, se a cadeira é confortável, ok? Se você está se posicionando na cadeira, se você tem sono, se você não tem sono. Então, tudo isso vai ficando gravado, como se fosse um pequeno filme. E esse filme, você vai captar, sim, capta a imagem, capta o som, a sensação e tudo cola e entra na sua mente. Ok? Assim, não é tão devagar como eu fiz, mas capta na sua mente. E ela vai para algum lugar na sua memória. No momento em que fica armazenado na sua memória, à medida que você vai agora, vai num outro momento, num outro momento, num outro momento, você vai fazendo uma espécie de hierarquia de memórias. E cada cena dessa, como se fosse num arquivo no Windows, você vai colocar um pequeno nome. Então elas, para quê? Para que você possa encontrar depois. Seja significados, ou seja uma pequena imagem, um ícone, ok? Ou simplesmente uma sensação. Então, a memória, ela não vai ficar desaparecida, perdida. Você não joga no lixo. Vai ficar armazenado aqui. Se você quiser, você pode, como diz, só o momento em que você lembra, você pode lembrar de qualquer coisa que esteja armazenado na sua memória. Se você não sofreu nenhum acidente na sua cabeça, você lembra de qualquer coisa, ok? Basta usar as técnicas adequadas. Quando você faz isso, você bota um nome. E esse nome pode ser qualquer um. Vai depender das outras memórias que você já tem armazenado. Ou seja, dos significados e das verdades que você já determinou através das coisas que disseram para vocês, das informações que você recebeu na rua, na escola, com seus coleguinhas, com tudo isso. Ou mesmo quando você é bebê e vai botando pequenos ícones, pequenos nomes. Pequenas formas de você encontrar depois. Dependendo dessas informações, você tem
um banco útil ou não, ok? Depende do que você deseja. E por que eu estou falando isso? Porque isso é a base de tudo. É a base de tudo que você queira. A nossa sugestão é que vocês comecem a pensar nisso como uma grande biblioteca ou um grande HD cheio de arquivos, de coisas que você guardou sua vida inteira. E que nesse HD, nesses arquivos, nessas imagens, como no seu computador, no seu telefone, você vai ter coisas que vão ser bacanas de você lembrar e coisas que vão ser chatas de você lembrar. Ajuda a dissociar um pouco para que você não se envolva tanto quando os arquivos comecem a rodar. E os arquivos começam a rodar, o filminho começa a rodar quando você lembra de alguma coisa. Se você entra na sorveteria e aí você já tomou um sorvete, sei lá, de ameixa, aí quando você olha para o sorvete de ameixa, ou alguém quer sorvete de ameixa, aí a memória começa a funcionar e vai buscar a informação do sorvete de ameixa que um dia você tomou num filme que você viu. Então aí volta a informação de é bom, não é, agradável, não é, e aí vai determinar se você vai dizer eu quero ou não o sorvete de ameixa. Então as nossas decisões, elas não são tomadas do nada. Nós temos uma biblioteca gigante, um arquivo gigante, e antes de você responder, antes de você levantar a mão, antes de você abrir a sua boca, antes de você decidir o que você faz, esse arquivo é rodado para encontrar a resposta que você vai dar. E às vezes não é a resposta que você quer dar. Às vezes eu penso que talvez a gente não decida realmente as respostas que damos. Que talvez nós só reagimos às memórias que já temos. Então, se tudo que eu registro, desde o momento da minha concepção até agora, tudo é registrado de tudo que eu vivi com o meu corpo, de tudo que eu ouvi sem ter vivido com o meu corpo. Alguém pode ter me contado, eu posso ter ouvido no rádio, ou eu posso ter ouvido numa TV, ou um comentário no meio do shopping, no corredor. De alguma maneira eu ouvi uma informação que eu vou registrar sem ter passado por ela. Da mesma maneira que eu posso não ter passado por alguma experiência, mas eu tenha visto com os meus olhos. Ou numa TV, ou num anúncio, ou no Facebook, ou num filme, ou num outdoor, ou num panfleto que estava no meio da rua e eu bati o olho sem perceber que estava olhando para ele, mas estava e eu registrei. Então, parte do princípio que nós não damos conta do que tem dentro da nossa cabeça. Parte do princípio que tudo que tem dentro da nossa cabeça entrou, mesmo sem eu querer que tenha entrado. Então, se tudo que aqui dentro é registrado desse banco de dados gigante de memória a curto prazo, médio e longo prazo, desde a sua concepção até agora, então, todo ícone, todo som, toda imagem ou toda percepção que você venha a ter agora da realidade, você só vai reconhecer se tiver dentro o registro. Porque se não tiver dentro um registro, seja ele qual for, você não vai reconhecer aqui fora na realidade. Mas pode ser que aquilo que você reconheça
é só um reconhecimento. Não é o que você quer, como a Karina falou. Então, por isso eu falo que, na maioria das vezes, nós só reagimos a um ambiente. E aí, com a reação ao ambiente, será que a decisão é nossa? Ou nós estamos reagindo a algo que está aqui dentro? De alguma maneira entrou. E eu percebo porque tem. E se tem, eu reconheço. E se reconheço, aí eu começo a pensar. Isso é o quê? Que definição eu tenho sobre isso? Qual é a definição que eu tenho que já está, mas que não é minha, mas que entrou? E essa decisão que você vai reconhecer, essa coisa que você vai se deparar na frente do ambiente, você vai reconhecer porque está dentro e entrou de alguma maneira, e você precisa tomar uma decisão. Então essa decisão é sua? E aí é onde entra a consciência, que é ciência de. Então, existe N definições, até hoje não se sabe onde está essa danada dessa consciência. Será que ela existe? O que é consciência? Então, filósofos, neurocientistas, biólogos, neurofisiologistas, N pessoas até hoje tentam definir o que é a consciência. E alguns tentam saber aonde ela está. Se ela existe, onde ela está no corpo? Qual é o órgão responsável pela consciência? Bom, até agora não se chegaram a conclusão alguma. Muitas teorias, definições a respeito da consciência. Mas podemos dar a nossa definição, né? De consciência. Se nós formos pela semântica da palavra em si, pela palavra em si, do que é consciência e o que é ciência, né? Ciência e com a ciência, né? Então, ciência é saber de algo, né? É uma sabedoria sobre alguma coisa. Então, quando você tem essa sabedoria sobre alguma coisa, ela é possível dada por alguma coisa que te leva a saber sobre. E aí cabe de novo aquilo, você só sabe sobre alguma coisa se ela já existe e entrou. Então, até que ponto, na hora que eu me deparo com uma realidade, e na hora que eu deparo com uma realidade tanto externa quanto interna, e vamos falar interna, meu corpo, e vamos falar externa, é o que está aqui fora do meu corpo. Então, quando eu tenho alguma coisa externa, e eu me deparo com alguma coisa externa, seja um objeto, uma pessoa, ou uma matéria, eu só vou reconhecer se eu tenho a informação dela aqui dentro de mim. Se eu não tiver essa informação dentro de mim, eu posso passar por ela e eu não reconheço. E eu só vou reconhecer porque a minha percepção permite ao reconhecimento. E os nossos órgãos de percepção do nosso corpo são através dos nossos periferias, do nosso sentido, do nosso sistema nervoso periférico. Então, o nosso sistema nervoso periférico é quem capta essas informações de reconhecimento da realidade. Então, até hoje, todas as pessoas que percebem alguma coisa, elas percebem porque tem um sistema nervoso periférico. E a inteligência artificial está começando a estudar que será que se só um cérebro estiver ligado, ele percebe a realidade sem o sistema periférico? E o que é o sistema periférico? É a nossa pele? São neurônios sensitivos que estão na nossa pele? São os nossos olhos? São os nossos ouvidos? É a nossa boca? O nosso nariz? Tudo isso capta informação que gera informação
que vai para o nosso cérebro registrar numa memória. Se a gente não tiver nenhum desses sentidos, não percebemos a realidade. Então, eu só reconheço a realidade através desses sentidos. E aí, eu só reconheço através dos sentidos o que já entrou numa memória. E vai se dar uma linguística para isso, um nome, uma nominalização, um arquivo. E esse nome desse arquivo vai gerar um significado emocional para o meu corpo. Então, o meu corpo, ele experimenta coisas e que geram sensações emocionais. E essas sensações emocionais vão gerar significados. Se nós não tivéssemos significados com sensações emocionais, seríamos outros seres. Mas nós, como humanos, temos sensações emocionais e damos significados a essas informações que representamos internamente numa memória. Então, o que move a nossa atitude não é só o que a gente reconhece, mas também esse estado emocional com esse significado que vamos dar junto com o reconhecimento das coisas. Então, todas as nossas atitudes vão ser em função disso, e não pelo simples fato de reconhecermos algo. Então, nossa sugestão para você começar a ampliar a sua consciência é, partindo da base que consciência é você ter ciência de onde você está e quem você é, aonde você está. Esse é o primeiro passo para você ficar conectado nesse mundo. Conectado nesse mundo é o primeiro ponto para se ter consciência, para se ativar a consciência. Então, às vezes, procuramos a consciência nas estrelas, num prana, lá no Tibete, lá não sei aonde. Procuramos a consciência sei lá onde. Mas a consciência precisa de ser despertada dentro de nós. E esse despertar tem a ver com a autoobservação. Geramos consciência de quem somos quando percebemos como nos movimentamos, como nós andamos, como nós sentamos, como dormimos, como queremos coisas que não precisamos, como exigimos dos outros coisas sem muita importância. E ampliamos a nossa consciência assim. Onde você está? É uma pergunta tão simples. Então, ciente de. Primeira pergunta é, como ter a consciência, né? Essa consciência que nós definimos, que é ciente de alguma coisa. Primeira ciência que eu preciso saber é do meu corpo. O meu corpo no espaço. Que espaço eu estou? Então, onde é que meu corpo está? Agora, neste momento. Como o meu corpo se movimenta? Como eu caminho? Como eu entro nos espaços? Como eu me visto? Será que as roupas que eu uso estão adequadas para o lugar onde eu estou? Será que os sapatos que eu uso são adequados para me ajudam a caminhar para onde eu quero ir? Será que o que eu como é adequado para ajudar a máquina, que é meu corpo, funcionar? Ou o que eu boto dentro da minha boca, meu corpo, é algo que danifica o meu sistema? Isso é não ter consciência. O que você come, o que você bebe, o que você fala, o que você se deixa escutar. E o que você pensa. E aí parte de novo, volta para aquele mesmo ciclo. Se o que você pensa é aquilo que está dentro porque entrou, então, será que você tem ciência do que você pensa?
Será que você está ciente, consciente daquilo que tem dentro do seu pensamento? Será que você tem ciência do que você fala e o efeito que causa na outra pessoa? Será que o fato de como você age, o jeito como você vive, o jeito como você se comporta dentro da sua casa, ok? Com os que o cercam, até que ponto hoje se fala muito de liberdade, ser você mesmo? Como você vai saber quem é você mesmo? Como você vai saber se você nunca foi você mesmo? Porque tudo que tem dentro da nossa cabeça não é nosso. Às vezes dizemos, eu quero ser eu mesmo. E quem você sabe quem é esse eu mesmo? Se você nunca foi. Porque na realidade tudo, tudo que você tem aí dentro, que é você mesmo, não é você mesmo. São modelos fabricados que você ouviu dos seus pais, da sua escola, e que disseram que era assim, que era pra ser, que o certo é desse jeito, o certo é... Só que às vezes nós focamos tanto em fazer coisas diferentes e que esquecemos o principal, que é como eu vou descobrir quem sou eu? Como? Fazendo. Como você vai descobrir se você gosta de lavar pratos? Lavando. Como você vai descobrir se você gosta de lavar roupas? Lavando. Como você vai descobrir se gosta de escrever? Escrevendo. Como você vai descobrir se gosta de correr? Correndo. Então não podemos desconectar o pensamento do corpo. Não podemos só pensar, nem só fazer. É preciso ter uma pequena conexão entre o corpo e a mente, porque isso gera saúde. E essa conexão corpo e mente hoje está... Desde Descartes, as coisas separaram. Então hoje as pessoas falam, escrevem. Facebook então é ótimo, né? WhatsApp, Twitter, essas redes sociais todas, elas escrevem N coisas. Mas aquela escrita, a minha pergunta é, será que aquilo que ela escreveu, ela viveu com o corpo dela para estar falando sobre aquilo? Porque está desconectado. Eu escuto aqui, eu vejo aqui, eu pego ali, eu vou aqui, eu leio numa revista ali, o outro disse aquilo ali, então eu saio reproduzindo informações que eu não vivenciei com o meu corpo. A questão que eu não tomei ciência de. A questão é que quanto mais eu fico aberto a tantas informações virtuais ou do ambiente que me cerca, ou dos grupos onde eu vou, o que vai acontecer é que essas informações, elas também vão entrar na nossa mente. E também vão povoar a nossa mente, os nossos sonhos, as nossas palavras, ok? As nossas relações. E aí a preocupação e o cuidado para que você comece a perceber aonde você vai, com quem você anda, o que você lê, o que você fala. E quanto tempo você fica na TV, ou no jogo do videogame, ou nas redes sociais? Porque o mundo virtual é um mundo virtual, não é um mundo real. Então, às vezes, queremos viver num mundo virtual e criamos uma imagem de quem nós gostaríamos de ser, mas aquilo não é a realidade. E quanto mais tempo você fica no mundo virtual conectado, ok? Mais você perde a noção do seu corpo, perde a noção de quem é você, mais você se dilui e mais perde a sua existência. Porque a existência está conectada com a consciência do seu corpo no espaço que você ocupa. E qual é o papel que você ocupa nesse espaço? Quem é você nesse espaço? Como você se comporta nesse espaço? Então, cada vez mais a tendência é que as pessoas fiquem desconectadas delas mesmas. É como um corpo oco, conectado com uma grande matrix que decide o que você vai pensar, e você é só um casco andando.
Então, cuidado. Muitos dos pensamentos que nós temos são gerados através de informações virtuais, seja da TV, seja da internet. Então, comece a prestar atenção quanto tempo e foque em ficar conectado com o mundo real, com quem está do seu lado, com o seu próprio corpo. Se você sente o seu corpo, se você sente quando você caminha. Essa integração é você colocar a sua mente no seu corpo e gera saúde. Então, talvez a definição de consciência é você saber que a sua mente está dentro do seu corpo. Isso. E que você é responsável pelo campo que você emite. E é um campo. Isso você é responsável. E é um campo vibracional tão forte que você conecta com outro campo. Isso é física quântica. Então, os nossos pensamentos, o nosso corpo, olha, o nosso corpo tem um calor. Quando uma pessoa morre, ok? Não é? Ela despluga. Então, o corpo dela, o sangue para de correr, não é? E ela vai ficando geladinha. Ou se ela acabou de morrer, e aí você encosta assim, ela não tem mais a vibração. Isso é energia. A energia traz calor, traz termodinâmica. É a energia da vida que faz vibração assim. Gera calor, atrito gera calor. Vida é movimento, e movimento tem calor, tem energia. Então, nós somos campos vibracionais em movimento. Apesar de eles quererem deixar a gente sem movimento, mas a vida é movimento. Então, quanto mais você move o seu corpo, mais energia você gera. Então, vamos resumir até agora, ok? A consciência é você saber que a sua cabeça está pregada no seu pescoço e o seu pescoço está pregado nos seus... Aonde? Onde está o pescoço? É aqui, no tronco. Ok? Pronto, isso é consciência. Se você conseguir fazer isso, já é um passo incrível. Aí você pode já publicar para todo mundo: eu sou consciente de mim mesma. Porque nós conhecemos muita gente que não sabe nem vive isso. E é de tal maneira que não percebe o próprio corpo que ela sai esbarrando em outros corpos, trombando no meio da rua. É mesmo. Okay? De tal maneira que não percebe, não tem ciência de si mesmo. Então, quer treinar a sua consciência? Comece a prestar atenção. Aí você fala: onde eu tô? Onde eu tô? Como um robozinho. Onde eu estou? O que é que eu tô fazendo aqui? Onde eu estou? O que é que eu tô fazendo aqui? Aí uma hora o negócio encaixa. Entendeu? Aí quando você começar a sentir que a sua cabeça está aqui, pregada em cima do seu pescoço, e que você tem um pescoço e que você pode rodar a cabeça assim, pra lá e pra cá. Uau! Passei no primeiro teste. Mas é tão simples, né? Isso parece absurdo. Algumas pessoas dizem que a gente tá ficando louco. Mas não tem nada a ver. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que as coisas são mais simples. Tão simples. Passou esses anos todos para chegar nessa conclusão. Nós levamos esses anos todos. O que é consciência? É quando sua cabeça prega no seu pescoço. Isso é consciência. Simples, definição de consciência. Podemos publicar. Aí, só um pouquinho, quando terminar. Aí o que acontece? Quando você percebe isso, você vai começar a dar conta do que você pensa. Você começa a perceber que os seus pensamentos são inúmeros e uma boa parte não é seu. Uma boa parte dos seus pensamentos você pegou nos filmes, tá bom? A outra parte foi nas conversas dos adultos, que você não entendia. Eles estavam conversando sobre a conversa da Maria, não sei lá de quem, da vida não sei de quem. E você ficou curiando, e aí copiou do jeito que você imaginou, e aí você, puf.
A outra parte foi porque você, quando a gente é pequeno, não é só quando é pequeno, quando fica grande não acontece. A gente só pensa no nosso umbigo. Só isso. Depois que a gente cresce, isso muda. Ok? Muda. É a teoria. Então, quando a gente Deveria é pequenininho, mudar. aí a gente chega assim, mamãe. Aí a mãe tá ocupada, tá estressada, tá atacada, porque tem que fazer um monte de coisa. Aí o menino chega e, para, não faça isso não. Pronto, aí, ela não me ama. Pronto, aí grava. O danado grava essa informação e fica lá. Entende? O resto da vida achando que a mãe não ama ele. Isso. É assim que a gente junta esse monte de lixo. E aí depois a gente chora, porque uma hora que a mãe fez... Aí você vai lá na memória daquele dia e pronto. Aí a gente desgraça a vida da gente todinha por conta desse negócio. E se você chora demais ou se zanga demais, pegue remédio. Aí pronto. Aí a desgraça piora. Entendeu? Então, cuidado. Primeiro, não se leve tão a sério. Tá bom? Boa parte do que você tem aí dentro dessa cachola é lixo. Ok? Não vale a pena. Não vale a pena. Deleta, arquivo morto, né? A gente bota lá, junta tudo, seleciona tudo e puf, manda embora. Tem um pedacinho que se é do seu interesse para você gerar outros comportamentos, aí você foca neles. O resto não vale a pena. Então, quando a gente começa a pensar em sonhos, em coisas que nós queremos para a nossa vida, precisamos tirar um pouco desse lixo. Porque às vezes passamos um tempão desviando o nosso caminho, não é? Atrás de fazer uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Só porque escutou um dia a mãe da gente falar que a filha da vizinha tinha conseguido isso e a filha estava muito feliz e ela estava muito feliz e ela ia muito ficar feliz se a minha filha também fizesse isso. Pronto, aí você resolveu ser aquilo lá. É assim. Entende? Que a gente vai e bagunça a nossa vida. Deve ter alguma razão para isso, entendeu? Como? Bom, então fechando aqui. Mente, corpo para a saúde. Então, limpe a sua cabeça. Não leve tão a sério, ok? As coisas que tem na sua cabeça. Uma parte foi colocada. Já viram uma série chamada Black Mirror? Já viu? Você vai, assista mais vezes. Lá fala disso tudo que a gente está falando. Então, o que acontece? A gente não evolui tanto assim. Temos celulares maravilhosos, computadores maravilhosos, roupas maravilhosas, ganhamos um dinheirão, mas olha o cérebro desse tamanho. E vamos pela cabeça dos outros. E os nossos valores, a nossa consciência não evolui nada. Humanidade não evolui nesses milhares de anos, quase nada. Ok? Continuamos, vivemos nos mesmos sistemas do que 5 milhões de anos atrás, igualzinho, tudo igual. Quer mudar? Pregue a cabeça em cima do pescoço. Ok? Segundo. Já foi. A outra coisa. Tá, a gente combinou no início que era só sobre os temas que foram colocados aqui, né? E quem foi que colocou o tema? Alguém que a gente já falou sobre o tema, tem alguma questão sobre o tema que escreveu no papel? Respondi. Tá, ok. Ainda não falou do seu tema? Não, ainda não falou. Você Qual o pode seu? perguntar. Se você quer, se não pode deixar pro O fundo. seu é mente e corpo? Tá, ok. Tá. Então, vamos lá. Então, quando vocês pensarem em crenças, em coisas que vocês acreditam, pensem. As pessoas que a gente vê à nossa frente, elas não são quem elas são. Elas são só uma representação. Leva-se muito tempo para a gente enxergar o outro.
tá? Muito tempo. Muito tempo. A gente anda assim, ó. Assim, ó. A gente só enxerga o nosso umbigo. O que a Karina... Vamos colocar na linguagem mais prática. É porque eu estou mudando, entendeu? Eu tô ficando muito prática. Então, E a Roberta tá ficando muito teórica. Então, o que ela quer dizer quando olha para o umbigo? Talvez a gente pudesse falar sobre isso também, Eu não vou né? mostrar meu umbigo. Ok. Mas, quando você olha para o próprio umbigo, é como se a sua memória estivesse no umbigo. Talvez, né? Então, quando você olha para o próprio umbigo, significa o que essa linguagem? É que você só vai olhar para aquilo que tem dentro de você mesmo. O mundo vai existir na perspectiva do que tem dentro de você. Se seu pai era vascaíno, você nasceu filho homem, você vai ser vascaíno. A não ser que tenha outro menino junto, irmão, e você queira competir com seu irmão. Não, você não tem alternativa, porque segundo filho não tem alternativa. Ele tem que seguir o que sobra, entendeu? E aí provavelmente ele vai ser flamenguista. Mas Isso se não não... ABC e América, é daqui. Ah, tá. Então é a mesma coisa, a mesma analogia. Então, se você é filho homem e não tem irmão, você vai ser igual ao seu pai. Então você vai torcer pelo mesmo time. Você não é vascaíno. Não, você só repetiu os padrões, porque seu pai ficava lá, só falava do Vasco. E só ligava na hora que o Vasco jogava. Não sei de quê. Aí você fica lá, você quer ficar perto do seu pai. E a única forma que tem é você torcer pelo mesmo time. Você vai torcer pelo time oposto, vai arrumar briga, entendeu? Então, as crianças, elas modelam. As crianças, elas vão seguir e copiar, porque elas estão aprendendo. E aí, quando elas crescerem, elas vão ser o quê? Isso. E se o pai diz que o América é o melhor time, ele vai fazer o quê? Vai seguir o ABC? Não vai, a não ser que seja o segundo filho. Aí sim ele vai, porque não sobra. Ele não pode torcer pelo time do irmão. Funciona mais ou menos assim. É tão previsível. Então, assim, muita coisa que a gente quer falar pra vocês. Muita coisa do que a gente faz, a gente simplesmente repete os padrões que aprendeu da nossa família. E todos os conceitos, o que são crenças? São verdades, são conceitos que nós temos sobre determinadas coisas. Todos os conceitos que nós temos são porque formulou desse jeito. Você só tem esses conceitos porque nasceu nessa família, nesse bairro, nessa cidade, nesse país. Se você tivesse nascido em outra família, em outro bairro, em outra cidade, em outro país, você teria outros conceitos. E você falaria e acreditaria em outras coisas. É assim simples, tá? Mas na vida real complica. Por quê? Porque a gente não se percebe. A gente não percebe que faz as mesmas coisas dos nossos pais. Então, a gente briga com os pais. Mas não percebe que a gente faz a mesma coisa. A gente se zanga com os pais. E aí, é como se você fosse assistir um filme de você nessa relação. Precisa estar muito distante. Por isso, essa consciência em cima do pescoço vai ajudar você a olhar e a perceber. Porque o fato da gente não ter a mente na cabeça, ou ela fica divagando, impede você de perceber as coisas, de perceber outras pessoas e perceber o que movimenta você. Então, se eu só olho para o meu próprio umbigo, e no meu umbigo tem um monte de conceitos pré-formados sobre determinadas coisas do mundo, quando eu olho para outro umbigo, ele não vai ser igual a mim. Porque aquele umbigo tem outros conceitos, que também só olho para o dele. Além disso, quando o bebê nasce, é engraçado que quando às vezes a gente vê os pais falando assim, o bebê, olha só, ele olha pra mim, me ama tanto, ele não sabe o que é isso. Ele me ama, olha, ele está pedindo, tá nada, ele não sabe o que é isso, como você. Então, o que acontece? O bebê, ele quer comer.
o bebê quer abrigo, o bebê quer dormir. Então a cabeça do bebê ainda não tem essas coisas todas que a gente fantasia. Esses significados. Não tem. À medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo. E ele quer atenção, ele quer comida, ele quer conforto. Então é nisso que a gente fala da questão do umbigo. Então, nós queremos... Aí depois é que a gente aprende que o nome disso é ser amado. Aí traduz isso. Mas aí a gente passa a maioria da vida querendo ser amado. E a gente não ama ninguém. Nós só queremos ser amados. Às vezes morremos e não aprendemos a amar outra pessoa. A gente só quer ser amado. Quando a gente aprende, em vez de, de querer ser amado, aí a gente começa a amar. Deixa de passar o tempo todo dizendo, eu quero ser amado. Aí muda um padrão de consciência. Aí você começa a mudar muita coisa realmente. Começa a deixar de olhar para o próprio umbigo e perceber que existem outras pessoas. Porque também tem cuidado, porque às vezes nós achamos e olhamos, eu amo a humanidade, eu amo todo mundo, não amo nada. Você quer atenção, quer que olhem para você. Leva muito tempo. E aí tem um tema que é crença na comunicação. Então, se crenças são conceitos que já estão dentro da cabeça de cada um, então como é que vai existir uma comunicação se cada um tem conceitos sobre o mundo completamente diferentes? Alguns são iguais. Então, quando esses conceitos são iguais aos meus, minha amiguinha, mas quando não são, minha inimiga, número 1. Então, ela é tão maravilhosa, ela é igual a mim. Bom, mas se você encontrar uma pessoa exatamente igual a você, ela não vai suportar você um instante. Porque é igual, não aguenta. E aí reflete. Então, nós vamos tendenciar a afastar do amigo, porque reflete a mim mesma, e afastar do inimigo, porque é contra mim mesma. E eu tenho uma teoria, e é muito pessoal, ok? Então, em que a alma gêmea, que o povo vive procurando, eu vou achar minha alma gêmea, minha alma gêmea. A alma gêmea, na realidade, é a sua sombra. Ela está colada em você, né? Eu lembro quando eu era moleca, que eu descobri que a minha sombra não despregava. E foi uma coisa, foi um momento muito desesperador, eu ficar andando na calçada e o tempo todo ela estava ali, pregada nos meus pés. Foi um negócio incrível. Até hoje eu ainda lembro dessa percepção que eu tinha uma sombra e que ela ficava pregada nos meus pés. Bom, é o meu ponto de vista, é muito pessoal. Então, a sua alma gêmea é a sua sombra. A sua sombra é a sua melhor amiga. E ela é geralmente as que a gente não quer ver. Então, esse nosso lado oposto, esse outro nosso lado, que geralmente a gente esconde, é ela que guarda as maravilhas da nossa vida. Ela que guarda as crenças que estão sabotando a nossa vida. Então, essa questão é os movimentos que você faz na sua comunicação, a forma como você fala com as pessoas, são muitas vezes reflexos da sua sombra, que você joga na outra pessoa. Então, os movimentos que nós fazemos na linguagem, na comunicação, eles não são tão involuntários, eles não são tão inconscientes. Aliás, eles são inconscientes, mas a gente não tem muita consciência. Então, quando você começa a perceber como você se movimenta, você vai prestar mais atenção, ou pelo menos perceber, opa, fiz isso, não era para fazer. Então, esses conceitos que nós temos internamente, que está registrado do mundo que a gente aprendeu, que vai gerar a comunicação. Então, eu só posso me comunicar baseado no que tem dentro. E o que tem dentro são os conceitos que eu vim apreendendo desde o momento da concepção até agora. E assim eu vou comunicar com o mundo, seja ele objeto animado ou inanimado.
seja uma pessoa humana ou um ser vivo ou uma pedra, tá? Então, qualquer comunicação que você vai estabelecer vai ser sobre esse modelo de conceitos que tem dentro da sua memória. É como se você tivesse ganho, quando nasceu, um óculos, sei lá, azul. Todo mundo na sua família usa óculos de lente azul. Então, quando você bota, todo que você vê é azul. Então, você vai ver o mundo azul. Então, cada um aqui vai ter uma cor diferente. Mas todos estão com o mesmo óculos e do mesmo modelo. Só que você não sabe, pro lado de dentro, qual é a cor que aquela pessoa está vendo de você. Então, se eu tiver com óculos azul, eu vou olhar aqui para ele e eu vou ver ele todo azul. Mas pode ser que o óculos dele seja amarelo e quando ele olha para mim, ele vai estar me vendo amarelo. Por acaso eu estou, né? Vai estar eu inteira de amarelo? Então, e aí eu vou achar que ele está vendo a mesma coisa que eu, porque o óculos é o mesmo. E aí a gente pensa que está se comunicando sobre a mesma cor, mas não estamos. E aí o que acontece é que na comunicação existe uma linguagem automática, uma linguagem que ela é falada no automático, sem a ciência do que você vai falar. Então a consciência também é na hora de se comunicar. Eu penso, depois eu falo. Mas é bem desafiante. Você parar o feixe elétrico de uma sinapse para parar lentamente para pensar antes de falar. O que acontece é que ligaram o automático. Então você fala. Ah, me desculpe, não era bem isso que eu queria falar, mas já disse. E quando disse, já emanou energia para o universo e foi. As palavras, elas têm muito poder. Então, se além de você pensar em palavras que vão sabotar seus objetivos, ou palavras que você acha que não, mas isso é só um pensamento. Então você pensa, eu vou ficar doente. Você pensa, isso não vai dar certo. Você pensa, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Pensa, isso eu não mereço. Então, à medida que você vai pensando nisso, isso vai focando a sua mente para algo que é como se todo o seu corpo recebesse o comando, tá? A gente não tá... São duas coisas diferentes. Uma coisa é você gerar uma fantasia de quem você é, tá? Isso é diferente. Então eu imagino aqui que eu sou a rainha de Sabá, e aí eu vou sair por aí me comportando e falando e me vestindo como a rainha de Sabá. Isso é uma coisa, é uma fantasia, que é muito diferente do real. O que acontece com fantasias é porque você já é. E se você já é, você não vai mover nada para fazer. Então não vai acontecer, não vai virar realidade. A outra coisa é, você pensa algo, ok? Isso você deseja. E você imagina como vai ser. E você gera uma imagem na sua mente. E aí você percebe onde você está. Quem é você agora? O que você faz agora? Para a mente montar uma estratégia como se fosse um caminho. O ponto daqui que liga para o ponto de lá. Então, o que o seu corpo e a sua mente vai fazer é gerar um movimento para chegar onde você quer. É importante você saber, opa, meu corpo está doendo. Opa, espirrei. Ok, espirrei. Ou alguma coisa aconteceu com o meu sistema. Então, eu estou meio baleado aqui. Então, como eu quero ficar no lugar disso, eu quero estar saudável, eu quero estar esperta, eu quero estar desperta, eu quero estar bem. Então, aí você sabe de onde você está e para onde você vai, ok? A diferença? Entenderam? Então, aí você vai começar a mover ações para isso. Então, é assim que a gente vai limpando os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. Eu sei, aconteceu isso, o pé tá doendo, mas eu quero meu pé saudável. Meu pé
está saudável. A cada momento ele está mais e mais saudável. Eu agradeço, meu pé está saudável. E assim a gente vai mudando o nosso fluxo energético, o nosso fluxo de energia. E também nos protegendo nesse campo. Porque se pensamos em coisas ruins, vamos captar energias ruins que estão passando por aqui. Então, aí vai aumentar esse nível de energia. Por isso que quer mudar de paradigma, quer mudar, ampliar a consciência, preste atenção como o seu corpo movimenta, para que você faça essa purificação dos seus pensamentos. É algo mais físico. Então, pense como se fosse o seu corpo um templo. E é um templo sagrado do Espírito Santo, não era assim que diziam, pelo menos na Igreja Católica? Então, é um templo sagrado que habita alguma coisa. Que para alguns é o Espírito, para outros é a alma, para outros é a essência, para outros é um grande Wankantanka, para outros é Deus, para outros é Jesus Cristo. Dependendo do conceito que você aprendeu, é alguma coisa, mas que habita dentro de você. Pode ser você mesmo. Para alguns outros conceitos é o seu eu, o seu self, a sua energia superior, o seu cosmo, a sua plenitude, a sua essência. O que for que você define conceitualmente para isso, ou pode ser a própria consciência, mas o fato é, se você tem ciência, o que a gente chama na neurolinguística de acuidade sensorial interna, você colocar os seus sentidos para perceber dentro. Algumas pessoas fazem meditação para perceber o que está dentro, mas nós acreditamos, eu e Karina, que a meditação é um estado diário, a todo segundo, a todo momento. Para nós, meditar é viver a cada momento ciente de dentro e de fora. Então, se você amplia essa percepção, essa acuidade sensorial interna, você vai perceber se a sua mente está pregada no seu pescoço e você está no seu corpo. E você vai perceber também o momento em que bactérias entram. Em momentos em que bactérias e vírus que já estão dentro perfuram uma célula ou criam uma colônia, uma comunidade interna, porque somos todos juntos e misturados, inclusive eles. São seres vivos que estão por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por todos os lados. Mas você, com a acuidade ampliada, você vai perceber exatamente o momento em que a sua célula tem um invasor, que os seus anticorpos não estão dando conta de proteger o seu sistema. Você percebe antes de sentir o sintoma. E aí você pode mudar esse padrão. E aí você muda um padrão para ter saúde, para ser saudável. E nesse momento, quando você tem essa percepção e você olha para a linguagem corporal a gente está muito preocupado com a linguagem dos outros, né? O que o outro me diz quando ele está assim, ou quando ele está assim, ou que ele está assim de perna cruzada, de braço cruzado, ou que ele faz expressão facial X ou Y. Eu estou muito preocupado com o que o outro vai me dizer. Mas também, o que eu estou dizendo para mim mesmo o tempo inteiro? E dentro do estudo da comunicação na PNL, nós aprendemos que 55% do efeito da nossa comunicação é dado pela linguagem corporal. E essa linguagem corporal ela é totalmente inconsciente, ela é o automático. Ela é dada pelo sistema nervoso autônomo, a gente não dá conta. Até ter ciência de. Aí você dá conta que enquanto fala, tem uma expressão, um gesto saindo, uma postura saindo. E aí você dá ciente de que todo gesto que você faz acompanha o seu tom de voz e a sua linguística. E aí você fica ciente de tudo que acontece com você e do efeito que isso traz para os outros. Então, isso é linguagem corporal. E tem um monte de observações sobre isso. Basta ficar ciente dele.
Quando você tiver momentos em que você tiver dúvidas sobre alguma coisa, ou momentos de indecisão que você quer tomar uma atitude sobre algo, sobre o que você queira de fazer ou ir, ou qualquer coisa, comece a lembrar de que todas as coisas que você deseja, elas são baseadas em tudo que a gente falou. São baseadas em coisas que já tem, memórias que você tem. É que a gente se envolve muito emocionalmente com os nossos desejos. E aí a coisa toma outro rumo. Mas, para ajudar um pouco nisso, de onde você está e o que você está fazendo, aí pensamos também para onde nós queremos ir. Pense, quando você tiver dúvida sobre algo, pense, para onde eu quero ir? Como eu quero que a minha vida esteja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que eu quero para a minha vida este ano? O que eu quero para a minha vida daqui a 2 anos? O que eu quero para a minha vida daqui a 5, daqui a 10 anos? Essas pequenas coisas vão como se, essas pequenas perguntas vão meio que corrigindo o nosso rumo. Como eu quero estar? Como eu quero estar vivendo? Com quem eu quero estar? O que eu quero estar comendo? O que eu quero estar fazendo? Ou como eu quero estar nos meus momentos de lazer? Como vai ser minha vida? Comece a pensar no seu futuro. Fica mais fácil de você tomar decisões. Porque algumas decisões que nós tomamos, por exemplo, agora, nesse momento, elas, ou melhor, todas as decisões que a gente toma nesse momento, elas vão definindo pequenas partes da nossa vida, pequenos momentos da nossa vida. Então eu decido isso aqui, aí isso vai acontecer amanhã ali. Se você tomou uma decisão aqui, aí já vai mudar o que vai acontecer no outro dia. Então, lembrando, nós temos um poder, um pequeno poder, tá? Não se ache tão poderoso assim, porque nós não temos tanto poder assim. Você tem um poder, tá? Não fique triste. Um poder você tem, o poder de controlar a sua energia. E isso já é um poder tão grande. Só a sua. E já dá tanto do dá um trabalho. E às vezes leva a vida toda para aprender a fazer esse danado desse negócio, que ainda bem que é só isso. Ok? Mas o fato de você poder ter o controle da sua própria energia pode modificar a energia do sistema. Acontece também que algumas pessoas, além de querer ter o poder sobre a sua vida, elas também querem ter o poder sobre a vida da outra pessoa. Aí o negócio complica. Entendeu? Que além de ter poder sobre a minha vida, eu quero ter o poder sobre a vida da outra pessoa. Tá? Mas também tem outro tipo de poder. Tem um poder maior, um poder que movimenta, é o poder da ação pela ação. Ou seja, é o poder que movimenta as relações. É o poder de dizer, o poder do sinal, não é? Que vai, agora passa, agora não passa, agora passa, agora não passa. Já prestar atenção? Isso é um poder. Quem foi que determinou a hora do sinal ligar? Quem foi que botou a lei que o sinal ia ser desse jeito? Quem é que bota a multa se você passar o sinal? Ok? Então temos um poder aí. E nós não prestamos atenção nele. Às vezes é melhor nem prestar. Tem um poder em volta que controla as relações, ok? Controla os amigos. O poder aqui, é hora de fechar o shopping, vai embora pra casa. O poder, não podemos ficar aqui no shopping só porque a gente quer. Entendeu? Então, nós temos muitos poderes, por isso que a gente coloca. Preste atenção e foque, preste o que você faz com esse poder e com essa energia que você tem. Quais são? Bem, na filosofia chama que desejo tem a ver com o corpo, tem a ver com instinto, é básico, é reptiliano. E vontade tem a ver com cognitivo. Então, a ideia é que o homem
racional, ele tem a vontade de atuar sobre os seus desejos, sobre os seus instintos. Isso aí já é outra coisa. Mas, quando você começa a pensar para ativar a sua vontade, o que você quer para a sua vida, daqui a 10, daqui a 5, daqui a 2 anos, você vai saber exatamente o que você vai fazer esse ano. Porque algumas coisas não valem a pena. Então, esse processo de alinhamento de vida, alinhamento de pensamento, ajuda na tomada de decisão. Porque senão ficamos em dúvida. Quando a gente não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que veio fazer no shopping, tudo que passar é uma oportunidade, não é, de comprar. Não basta você saber que não tem grana. Você compra. Por quê? Porque não tem uma prioridade. Não, eu vou comprar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, não tem um objetivo, não tem um plano. E quando a gente não tem um plano, qualquer lugar serve, qualquer destino serve. Então, nós vamos, isso aqui é porque é bom, porque dá prazer. Isso aqui é bom, porque é gostoso. Então, eu vou comer isso, porque isso dá prazer. É uma delícia você comer. Bom, basta você olhar aquele sorvete maravilhoso, só tem manteiga hidrogenada, margarina hidrogenada, só tem corante artificial, morango ali nunca existiu, você desiste na mesma hora. Mas isso fica chato, não é? É melhor a gente pensar que aquilo ali é maravilhoso, aí a gente engole aquela bomba e a gente vai embora feliz. Por quê? Não sabe como eu quero estar com o meu corpo daqui a tanto tempo. Então, as decisões são tomadas por impulso. E são agora. Só o que vale é esse momento. É o agora. É diferente de você estar consciente de onde você está, o que você quer para a sua vida, como você vai agir. Como você se movimenta e o que você faz. Porque às vezes exigimos as coisas das outras pessoas, mas não percebemos exatamente qual é a energia que a gente está emanando. Então mude o que você pensa, que você muda o que você faz. Mude o que você faz, que você muda o que acontece com você. Mude o que você fala, que vai mudar o que você ouve dos outros. Por isso que depende de nós. E falar isso que a gente está falando é muito simples, mudar. Mas como? Como mudar? É impossível, você quer mudar, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque o conceito e aquela trilha neurológica, de lógica mesmo, uma rede neural que já está na sua mente, não vai deixar você fazer isso. Porque você quer. Então, o fato de ter vontade e querer não vai fazer você mudar. Não. É preciso que esteja alinhado desejo, vontade e necessidade real. E o que é uma necessidade real? É você estar vivendo uma experiência que precisa de. Que aquele um pouco do tem que, mas não é um tem que porque, droga, tenho que fazer isso. Não, não é isso. É uma coisa que é como se tivesse faltando ar, entende? Você necessita de. Por isso é bom a gente deixar os filhos um pouco, não dá tudo, deixar uma necessidadezinha, entendeu? Porque gera essa ganas de buscar. Para você fazer uma nova trilha, essa antiga precisa deixar de existir. E nós somos agarrados nesses conceitos. Nós somos agarrados nesses conceitos porque esses conceitos somos quem somos. E deixar de ser quem somos é mudança. Porque você precisa de uma nova trilha para poder ter um lugar para ir. É como um trem. Se você não bota trilhos novos, você vai colocar o vagão lá e ele vai para o mesmo lugar. É muito simples. Então, precisa de uma rede neural nova, uma rede para conectar em outro lugar. E esse outro lugar é a mudança que você deseja.
Mas com os conceitos que você tem, torcendo pro Vasco, você nunca vai deixar de torcer pro Flamengo. Você precisa de aprender como é que um flamenguista torce. Tem que ir lá assistir ser Flamengo. Deixar o seu corpo formar uma trilha flamenguista. E aí sim, você vai ter uma opção. Porque você vai ter a do Vasco e a do Flamengo. Aí você decide. Aí é decisão. Fora isso, é só falatório. Então, pense nessas crenças, as coisas que a gente tem. Vou dar um exemplo. Você vai subir uma montanha, uma pedra, ok? Você vai subir uma pedra ou uma montanha. Aí você resolve, eu vou subir uma montanha. Aí na sua cabeça você nunca subiu uma montanha. Mas lhe disseram que lá em cima tem uma vista linda, maravilhosa, que é maravilhoso. Tá bom, vamos subir a montanha. Aí, o que você faz? Quantos dias a gente vai ficar lá? Uns 3 dias. Vamos ficar lá uns 3 dias. Tá bom. Então aí você pega uma mala de rodinha, bota um monte de coisas que talvez você precise lá dentro, ok? Bota um sapato social, que afinal, né, você vai encontrar um monte de gente. Bota uma camisa bem bacana, ok? Uma calça social, okay? Ou um vestido, um salto alto, sei lá. E aí você chega para subir a montanha. Você quer estar lá em cima. E aí a pessoa olha pra você e diz, mas rapaz, ó, esse sapato aí, você vai escorregar. Não se preocupe, eu vou subir a montanha desse jeito. Mas na sua cabeça, você não pode tirar esses sapatos. Os sapatos são as roupas que você está acostumado. A blusa é a blusa que você veste todos os dias. O que é que tem de inadequado para subir a montanha? E essas coisas todas você vai precisar lá em cima. Bom, aí o guia diz, o seguinte, essa mala aí você vai carregar. Não tem ninguém para carregar para você. Mas ela tem rodinha, tudo bem. Bom, aí quando você começa, descobre que rodinhas são maravilhosas no shopping, são maravilhosas no aeroporto, na rodoviária, numa rua asfaltada, lisinha. Em menos de 200 metros, as suas rodinhas já foram embora. Já arrancaram, porque as pedras já levaram as suas rodinhas. A sua roupa já rasgou. Você já caiu várias vezes porque os seus sapatos não são adequados. As suas calças já abriram. Você já está morrendo de sede porque você comeu demais. E está cansado, pesado. E o sol está quente. E na metade do caminho, você desiste. E pede para voltar. É assim que a gente às vezes quer e sonha com as coisas. Nós queremos estar lá em cima na montanha. Queremos estar lá, ver aquela vista maravilhosa, apreciar a paisagem, ver o pôr do sol, o nascer do sol. Queremos isso para a nossa vida. Mas nós não queremos trocar de roupa. Nós não queremos trocar os sapatos. Nós não queremos minimizar as coisas, mesmo sabendo que nós vamos carregar nas costas. Nós não queremos abrir mão de quem somos agora. Não queremos usar sapatos adequados para a viagem. E na jornada, queremos sair carregando tudo. Tudo. E aí fica complicado subir. E aí, como purificar a alma pesada? Se queremos levar tudo junto. Tudo que a gente carregou desde a barriga da nossa mãe. A mochila fica muito pesada. A bolsa vai perder, a mala vai perder as rodinhas, vai perder tudo. E aí a gente desiste. Simplesmente por quê? Porque nós não consideramos as características
e o preço do nosso sonho. A gente não checou como era a jornada. E aí fica dizendo que não é capaz, que não é competente o suficiente, que não merece, porque nós temos muitas falas dentro para justificar isso. Então, quanto mais leve, mais podemos purificar nossa alma. Quanto mais podemos falar isso, podemos chegar a algum lugar. Mas é preciso abrir mão de algumas coisas. De pensamentos, de controle. Abrir mão de, muitas vezes, de estar o tempo todo querendo que as pessoas cuidem da gente. E aprender a cuidar um pouco mais. A olhar um pouco mais para o outro. Então, essa falta vai pesando o nosso corpo. A gente compensa com comida, a gente compensa com trabalho, a gente compensa com querer realizar sonhos que são de outra pessoa, que não são nossos, que não tem nada a ver com a gente. Queremos subir montanhas que a gente não quer subir. É porque tá todo mundo subindo, essa tá na moda, aí a gente vai. É só isso. Então, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, purificar os nossos pensamentos. E quando eu digo purificar, eu acho que seria mais transmutar. Transmutar é você dar uma nova roupagem. É você ressignificar. É você tirar o aprendizado das experiências. Porque nós somos o que somos por conta de tudo o que aconteceu com a gente. Bom, eu estudo astrologia também, e o meu professor dizia assim, quando tem um mapa fácil demais, talvez não dê pra nada nessa vida. Então, é mais ou menos assim que acontece. Um pouco de dificuldade na vida, um pouco de não, de mãe chata. Um dia desse meu filho disse, mãe, você é muito chata. Graças a Deus, tudo feliz. Deus, eu tô cumprindo a minha obrigação de mãe, ok? Fiquei chata. Mãe não é pra ser amiga. Mãe de menino pequeno precisa de limite, precisa de carinho, precisa de cheiro, de limite. Depois eles têm que voar. Aí sim. Quem sabe daqui a 40 anos a gente possa ser amigo, né? Porque não rola. Arranje outros amigos, ok? Então, quando você começa a fazer isso, aí tirando essas roupagens, deixando de se influenciar tanto por esses seus pensamentos que tem, começando a ressignificar e dar um pensamento diferente, que aquilo que aconteceu, você só conseguiu fazer isso agora, você só ficou de olhos abertos porque aquilo lá atrás aconteceu com você. Então agradecer, então seja grato por tudo o que acontece na sua vida. Tudo que acontece na sua vida tem uma conexão, numa teia da sua vida, que forma um rastro de vida, forma uma teia da sua vida. As coisas são completamente interligadas, como se você fosse deixando pegadas, e cada pegada que você fosse dando, elas vão ligando como pontinhos, assim. E aí tem uma teia da vida, e essa teia se entrelaça. Então, aquele dia que você foi em tal canto, você aprendeu não sei o que agora vai lhe servir. Então, agradeça tudo que acontece. A outra coisa é, perceba os seus sonhos, perceba os seus desejos, perceba se você necessita mesmo tudo o que você deseja. Porque às vezes nós não necessitamos das coisas que a gente deseja. A gente deseja muita besteira, entendeu? Tô ficando velha. Tem muita besteira que não tem futuro nenhum a gente deseja, entendeu? Então, se você começar a hierarquizar, priorizar, fazer um plano, como aqui tem dicas para o preenchimento do caderno de metas. No caderno de metas, ele coloca bastante isso. Então, quais os seus sonhos? Começa a ir arrumando isso. Pra quê? Pra você depois olhar num outro momento e pensar, olha só, arrumação, eu queria isso aqui. Tem o tempo que eu
vou demorar aprendendo a tocar piano. Então, eu desisti de tocar piano. Então, não faz sentido, ok? E aí você vai poder pegar os seus talentos e direcionar para o que realmente é o que você quer na sua vida. Mas para a gente saber o que nós queremos na nossa vida, precisamos dar essa limpadinha um pouco nesse monte de coisas que tem. Então, comece. Ressignifique todos os aprendizados. Não leve tão a sério, assim, foi só aprendizado, ok? Perceba o que realmente você quer, faça um plano no caderno das coisas que você deseja. Não, mas ainda não tá bonito. Outro detalhe que eu vi um dia, mês passado em Recife, a menina disse assim, não, mas meu caderno ainda não tá bonito. O caderno não é para ficar bonito, o caderno é para ser vivido. Percebem a diferença? O caderno é para ser experimentado, é para ser riscado, é para ser apagado, é para ser pintado, é para gerar uma conexão. Então, quando você faz, é para fazer uma pequena bagunça no seu cérebro. E aí depois, quando você olha de novo, aí você vai começando a organizar esses pensamentos. Então, tá bagunçado aqui, porque tá bagunçado aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Ok? Aos poucos, você só vai poder organizar aqui quando você perceber aqui. Então, é para ser vivido. Escreva, apague depois. Mexa, cole, viva, experimente. E aí você vai poder ficar um pouco de observador. Bom, aqui eu já falei desse de purificar, mas já todos já falaram. Então, só para fechar essa questão Esse já falou várias vezes. de como administrar um comportamento, se ele é compulsivo, no sentido de fazer muitas vezes, de ter obsessão sobre aquele mesmo comportamento, pense, ela já tem uma trilha neurológica, os trilhos já estão lá. E aí, quando vem o estímulo, a resposta cai naquele mesma trilha. E ela se torna compulsiva e obsessiva, porque ela vai estar sempre entrando naquele mesmo lugar. Então, como administrar isso? Ciência de. Eu preciso ter ciência exatamente no momento exato que ele vai cair no automático. Porque se eu presto atenção antes de cair no automático, eu posso mudar minha rede neural. Mas se não, eu vou estar fazendo do mesmo jeito. Quando ver, já fiz e vou fazer de novo. Então, tudo parte da ciência de acuidade sensorial interna para perceber exatamente o momento que eu começo a fazer qualquer coisa, seja ela normal ou compulsiva. Bom, para fechar aqui a questão dessa purificação, troque por transmutar. Eu gosto de falar sobre o mito de Maat. Maat é uma deusa egípcia e que foi cultuada há um tempo no Egito. E o mito dela é muito simples. Então, ela guarda a porta, não é? Como diz assim, ela é como se fosse a deusa da morte. Ela não é bem a deusa da morte, mas ela é a deusa de quando você... Da porta da morte. É do caminho para essa transmutação, essa purificação. Depois que você morre, você tem um encontro com Maat. E aí Maat, ela tem... É o São Pedro do Egito. É o São Pedro do Egito. São Pedro Lá do é uma Egito. mulher. Então ela tem duas coisas. Uma, ela tem uma pena de avestruz na mão. E a outra, ela tem uma pena de avestruz na mão. E aí, na outra bandeja, na outra mão, ela tem uma espada. Então é uma espada e uma pena de avestruz. Faz parte também do material de trabalho dela, uma balança. Então é assim, você morre, ok? Lá no Egito era assim, você morria. Aí quando você chegava lá, encontrava com Maat. Aí Maat, você já sabia o que tinha que fazer, que já lhe contaram a história antes. Então você pegava o seu coração e entregava para Maat. Maat pegava e colocava numa das bandejas da balança. E a outra, ela pegava a pena de avestruz, não é? E colocava lá na outra bandeja. Se por acaso o seu coração
pesasse mais do que uma pena de avestruz, ok? Seu coração, estava muito pesado. Mate arrancava sua cabeça e você ia para um outro lugar, para o inferno, ok? Então você não entrava no mundo maravilhoso dos mortos lá do Egito. O que esse mito quer falar? Justamente um pouco de tudo que a gente disse desde o início, ok? Cuide dos seus pensamentos. Limpe a sua mente. Quando você limpa a sua mente, pense nos pensamentos que você emana como toxinas para o seu sangue, que vão fazer e atrair doenças. Pense como veneno para o seu coração. Pense num veneno que vai deixar o seu coração super pesado. E quando chegar lá, você não vai escapar da lâmina de mate. Para você viver bem, purificar a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo e a sua emoção, existem duas coisas muito simples de fazer. Uma, eu já falei, seja grata, seja grato, agradeça por tudo que você tem, pelos olhos, pelos braços, pelas pernas, pelas pessoas, pelo abrigo, agradeça tudo. Agradeça tudo que você tem, ok? Agradeça os aprendizados, agradeça a dor, tudo, ok? A outra coisa para tornar o coração mais leve ainda é perdoe. Perdoe, 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 perdoe. Bom, aí alguém vai pensar, eu vou sair perdoando aqui, todo mundo vai me fazer de gato e sapato. Funciona assim. O não perdão significa que você guardou e que você armazenou. O perdão não quer dizer que você vai deixar que a outra pessoa faça o que você quiser. O perdão é mais para você do que para qualquer outra pessoa. O perdão significa que eu respeito você. Não quer dizer que eu concorde com o que você fez, mas é simplesmente que eu respeito a sua existência. Então perdoe. Ah, mas perdoar é difícil? Tenho receitinha para tudo agora. Tudo eu tenho uma receita. Eu vou virar boleira. É o seguinte. Primeiro, ok? Cale a boca. Pare de falar para as pessoas que aquela outra pessoa, ok? Fez isso com você. Então cale a boca, não fale, não fale. Fique de boca calada. Lá no Suyá, no Xingu, eles chamam isso de linguagem da praça. Aquela linguagem venenosa, que sabe o que foi que fulano fez. Sabe o que foi que fulano fez. Mas Karine, se alguém chegar e me perguntar, o que fulano fez com você? Eu vou ficar calado? Aí você muda de assunto. Pense. Primeiro passo, cale a boca. Pss, ok? Então, primeiro estágio do perdão. Segundo estágio do perdão. Quando os pensamentos vierem, quando vier a lembrança de algo que aconteceu, aí o que você faz? Você afasta. Aí vem o pensamento. Seja grato, aprendi, foque no que você aprendeu, e aí os pensamentos vão ficar cada vez mais raros. Cada vez mais raros. Aí você já sabe que ficou no segundo estágio. Aí você pode, de repente, passar para o terceiro estágio. O terceiro estágio é assim. Aí a Roberta vem e diz, você se lembra daquele dia que fulano falou assim, 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 assim? Aí você fica assim, não sei. Ah, lembrei. Aí quando você lembra que outra pessoa houve um estímulo que lembrou, aí você sente, nossa, que horror, foi horrível. Aí automaticamente você vai agradecer e pensar em ressignificar qual foi o aprendizado, ok? Então, aí o último estágio, que aí você sabe realmente que perdoou, é que quando alguém falar, lembra de que aconteceu, que fulano fez, ou que aconteceu isso com você naquele dia, assim, 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 aí você lembra e não sente nada. Aí você perdoa. Não, ainda tenho... Você tá no quarto? Acabou.
Ainda vou dar mais uma que não está na receita dela, seria o próximo, quinto É um passo. chantilly do bolo. É quando alguém pergunta e você fala, e foi o que mesmo? Quem? Tá nesse estágio aqui. Você nem... O que foi que fez? Aí você Ok? já está no quinto. Tá? Mas às vezes isso é amnésia mesmo. Tô falando no normal. No caso, é amnésia. A pessoa fala e você... tá. Até você lembra, mas você não sente. Não sente absolutamente nada e tá completamente imune a isso. Aí você sabe que chegou no perdão. Então, perdão também é um treino, tá? Começa assim. Cala a boca, cala o pensamento, ok? Quando vier o pensamento, você limpa a mente e aí você chega no perdão. Agora a pessoa quer... olha, os nativos têm uma coisa maravilhosa. Cada vez eu fico mais encantada. Ele diz assim, a gente não perdoa. Não. Fez um negócio comigo, não perdoa. Não perdoa não, mas eu esqueço. Então, é difícil perdoar? Não perdoe. Mas esqueça. Bom, então é isso. Aí você chega lá. Ok? É isso. Aí é amnésia. Aí é a amnésia. Já é mais rápido. Bom, mas isso precisa de uma cultura toda para fazer isso. A gente não tem. Só Alguma chama. pergunta que vocês queiram perguntar para complementar alguma coisa? Bom, agora é a hora. Agora pode perguntar. Eu não sei se é uma pergunta Diga. ou um complemento. A minha pergunta partiu do princípio. Claro, a gente sempre fala das experiências da gente, dá para falar da experiência do outro. E aí, quando eu falei do alinhamento de corpo e mente para a saúde, e aí vocês falaram da consciência, para mim a consciência hoje não é só mais a cabeça no pescoço. Não. Então, assim, essa tomada de consciência, de se reconhecer e olhar para si, se reconhecer e depois olhar para o outro, mas primeiro olhar para si, se reconhecer e prestar atenção e ver como se funciona, como a gente funciona. Vou contar um pouco da minha experiência até para ver se serve e se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, por favor. Como eu sei que ainda sou sinestésica e muito, então o que eu descobri? Que muito da minha saúde tem a ver com âncoras que estão no meu corpo. Tá? Então, ultimamente eu tenho feito shiatsu e muitas dessas âncoras elas têm sido liberadas e pensamentos e coisas ruins no toque. Então, isso fica como dica para quem é sinestésico e até como experiência dessa consciência, dessa tomada de consciência que eu tomei do meu corpo. Então, como está tudo ligado, né, mente e corpo, para mim isso funcionou. E se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar. Eu acrescentaria que não é só sinestésico, é que o sinestésico ele percebe mais isso. Porque a mente esquece, mas o sistema nervoso não. Então fica, como diz o Stan, fica gravado no osso. É porque tem memória. A memória, Isso, segundo então... a neurociência, deveria estar no cérebro. Mas É, pra gente mas ela não não. está no cérebro. Também não. Ela está em todas as células. Ela está em todas, a memória células. tem, cada célula tem uma memória, isso é um pressuposto que você percebe ao longo da experiência de estudos de casos que nós temos, ao mesmo tempo que também tem uma sede no coração. Então, que também, talvez depois que o cérebro estiver totalmente dissecado, analisado, aí se voltem para outro órgão que seria o coração. E Descartes já falava isso, Aristóteles já falava isso. Agora, E estão né? voltando a falar nisso de novo, né? Então, sempre é bom. É porque eles já esgotaram a mente, agora vai estudar o não coração. esgotaram não, falta Não tem mais muito o que ainda. fazer, aí vai atrás. Mas não estão chegando num canto, aí vão para outro. Então, cada célula tem uma memória. Então, corpo e mente está interligada. Quando a gente diz, coloca a cabeça em cima do pescoço, não é que a consciência seja isso, mas esse é o primeiro passo para que você tenha ciência de. Porque a ciência de, ela é subatômica. Ela está em cada... Se você for no subatômico, que é no quântico, você também tem a consciência de cada quanto. Entende? Então depende do ponto onde você percebe e está ciente do ponto que você está. E da análise que você está fazendo daquele ponto. Então, qualquer coisa que se faça com o corpo, seja até uma corrida, uma escalada, um esporte, que você tenha ciência de,
você é capaz de ressignificar memórias de células. Mas tudo precisa da ciência da memória e estar aberto ao significado. Então, shiatsu, qualquer coisa que mexa com o corpo, que tenha toque e que vai dar essa consciência sensorial, de espaço, de propriocepção, vai levar a isso. Por isso, as crianças, os adultos também, mas precisam muito de esporte e de artes. São duas coisas que ajudam nessa conexão entre corpo e a mente, o espírito. Então, se fica sem o esporte, mas um esporte, não estou falando do esporte competitivo, mas no mínimo, um esporte mínimo na infância. De consciência corporal mesmo. Para ter consciência de ter um caminho, que tem um braço, que tem uma cabeça, entendeu? No mínimo isso precisa ter. Ou precisa caminhar, correr, andar de bicicleta, para poder ter esse aprendizado que é muito sensorial. E aí quando perde isso, aí fica meio mole, o corpo fica muito mole, fica um corpo, é como se não tivesse nada lá dentro, como fosse uma bolinha fofa, uma esponjinha. Então, pelo físico também se limpa, uma sauna sagrada também se limpa e assim vai. Se ressignifica essas memórias. E gera saúde, né? Muito agradecida a todos.